quando acontece o trespasse, conforme eu houver lidado com a matéria, isso vai reverberar no local em que eu vou demorar. E o relacionamento que eu estabeleço com uma casa que deixei, um sofá, uma moto. Um senhor, ele está passando por uma experiência de adoecimento que já enfraqueceu o seu organismo e a Clara que se aproxima o momento da sua desencarnação, e ele traz uma preocupação reiterada com a casa que vai deixar, um dinheiro que está no banco, uma área que tem. E quando é falado do espiritismo e da espiritualização que auxilia esse desligamento tranquilo e esse tchau que ele pode dar para a matéria para ser levado para um outro local, que passará a ser onde ele estará, porque o espírito continua a sua trajetória, vai dizer de um preparo que a doutrina espírita nos confere para o desapego ingente. E mostra que quando eu não consigo viver a pobreza de espírito, que é esse desapego, que vai se expressar na forma como eu administro o que está emprestado na minha mão, como eu distribuo isso e beneficio outrem, mesmo porque algo que está em excesso comigo pertence a alguém que não tem o necessário, mostra que viver isso já per si me prepara para que depois do meu desencarne eu não volte e fique vigiando minha garagem, me entristecendo e me irritando porque alguém mexeu no meu copo, tirou o meu dinheiro que estava no banco, que são situações lamentáveis que demonstram uma cola tenaz em que eu estava em relação à matéria e que vai ter essa reverberação na desencarnação. Os 3 pilares que o Chico trazia na sua conduta passava por pobreza, humildade e castidade. E ele, mesmo com o ordenado, que era a conta ali, porque ele era arrimo ali da casa onde ele morava e tinha a preocupação de estar alocando recursos para as obras assistenciais que aconteciam, embora muitos o ajudassem a fazer acontecer. E com o avanço da sua trajetória ínclita, ele passou a ficar em evidência e era procurado por verdadeiras multidões. E havia entre esses que iam até ele, aqueles de posse e que levavam um presente para ele, às vezes até desejoso de dar alguma quantia mais vultosa, o que ele negava, mas se fosse para uma obra assistencial, abrir um orfanato, um asilo, um hospital, aí ele endossava
e, através da ação dele missionária, pipocou instituições benemerentes do Iapoque ao Chuí. Mas, quando acontecia de ser um presente, às vezes ele ficava sem jeito de recusar aquilo que estava entregando para ele, insistir em deixar, e o que ele podia, ele já passava para outra pessoa na mesma hora. E sendo assim, ele recebia um casaco sofisticado, ele já arrumava alguém na fila mesmo para entregar que estivesse precisando. E se acontecia de ficar algum presente que chegou sem ele perceber, ou com o tempo ele vê que estava ali no meio das coisas dele, ele já desfazia daquilo rápido e passava para alguém que estivesse necessitando. E ali na fila, não só era distribuído o pão, uma sopa, conforme normativa das instituições espíritas, que inclusive o arranque do Dr. Bezerra veio trazer contribuições para esse pipoque que ocorrera, e o Chico, conforme a orientação da sua mentora para a área da benemerência, veneranda, fazia intensamente esse trabalho, distribuía o pão material e foi arregimentando ao longo da sua trajetória muitos que o ajudavam a fazer essa distributiva. E acontecia de alguém que precisava de um dinheirinho para inteirar uma conta de água, e ele pegava do ordenado dele e punha ali naquele envelope para entregar para aquela pessoa. Alguém vinha logo e dizia: não é necessário, nós temos aqui um recurso que entrou que nós vamos fazer essa entrega para ela. E ele dizia: não, esse eu gostaria de deixar do meu ordenado porque eu posso contribuir. E mostra como ele trazia essa necessidade de viver essa pobreza constante, de passar para o outro e entregar o que fosse do movimento de bem material para auxiliar. E é um prélio que é a base daquilo que ele conseguiu viver ao longo da sua vida, tanto na humildade, que mesmo ele estando na capa de revista e jornal principais, anos a fio, estando no meio de ibopes monstruosos que aconteciam com aquilo que vinha da sua entrevista, da sua presença, daquilo que ele escrevia, e que era os bons espíritos, pela sua psicografia, beneficiando a todos nós, ele não perdeu a humildade e conseguiu ficar nessa lucidez, esse enxergamento até o fim dos seus dias. E da mesma forma, castidade. Ontem eu estava olhando uma geladeira e entrei no Facebook num grupo de compra e venda de usados. E ali, enquanto eu estava trocando uma figurinha para saber se ainda estava disponível uma dada geladeira, apareceu um flash do Mercado Livre indicando uma geladeira num valor abaixo da média e que seria uma oferta daquele dia. Acabei clicando ali em cima. A geladeira estava apresentando como R$300 e fiz a inscrição do meu nome, fiz o Pix e vi que era um golpe. É curioso, visto que no momento que eu percebi que tinha ido para uma situação de golpe, eu não tive a preocupação do dinheiro em si que tinha ido. Porque o dinheiro, ele é neutro. O que vai importar é usar isso para o bem. Mas com aqueles envolvidos por trás dessa transação,
pedindo para Nossa Senhora abençoar cada um para que conseguisse se libertar da corrupção e do vício. E até foi uma experiência para que essa intercessão alcançasse, nesse remoinho bendito, aqueles que estavam por trás do que havia acontecido, para que fossem alcançados e libertos. Isso mostra a situação onde não é aquilo que nós movimentamos, mas como nós movimentamos para o bem. E isso só é possível ser feito, conforme ocorrera ontem, pela misericórdia do alto, que nos capacita, porque entregue a mim mesma, eu estaria fadada à minha sombra. E é um esforço que precisamos fazer para avançar nessa desmaterialização e nessa espiritualização, em que a tolerância, a compaixão, a indulgência permeie e inunde o nosso ser, transborde de nós. E essa questão do desencarne me encontrar ainda num apego insistente passa inclusive por espírito que permanece naquele ambiente onde ele morava enquanto encarnado e desejoso de continuar se alimentando daquela macarronada que ele gostava enquanto estava encarnado. Como ele percebe que não tem a boca para fazer aquilo, ele assimila aqueles vapores da forma como ele percebe que é possível. Porque ainda deseja aquela sensação por um apego que trazia e que continua depois que desencarna. E vai dizer que é um vício da sensação fisiológica, conforme Missionários da Luz, no capítulo 11, Intercessão, em que o desencarnado, ele vai fazer essa assimilação daquele alimento, daquele vinho, daquele bife, pela narina. E se nós considerarmos a situação de nós encarnados, mais 70% da nossa alimentação é princípio viés atmosférico, que nós captamos pelo conduto e possibilidade respiratória. E quando uma substância ela é levada naquele fogo, num forno que for, e é cozida, frita, vai sofrer uma desintegração profunda, cujo desencarnado, tendo diante de si aquele elemento, um arroz desintegrado, vai trazer para ele uma sensação de sabor similar ao que ele experimentava enquanto ele estava encarnado. E mostra que é possível acontecer uma demoração desse espírito no ambiente doméstico, naturalmente numa condição atormentada, porque ele já desencarnou. E, inclusive, a possibilidade dele não se aperceber que não está mais no corpo físico. Até pelo eclipse que a materialização pode acontecer. No Livro dos Espíritos vai dizer, no capítulo Desgosto da Vida e Suicídio, onde Kardec transpõe a observação da consequência do homicídio, que vai variar de caso a caso, mas existe aquilo que é comum e que generaliza nos casos de morte violenta, onde há uma brusca interrupção.
daquele organismo, que começa aí com uma persistência que insiste e prolonga da união do espírito com o corpo, visto que quando é quebrado, essa ligação pode estar numa plenitude de força e vigor, enquanto que na morte natural isso gradualmente vai no enfraquecendo e até pode acontecer de ser desfeita antes de uma morte completada, em que o desencarne se dá de fato. E caso continue essa ligação desse espírito com esse corpo, mês depois da desencarnação, isso diz de um prolongamento de um desequilíbrio, uma perturbação e uma ilusão de que esse espírito ainda esteja entre os vivos. E mostra que quando eu não trabalho a desmaterialização, enquanto numa trajetória no corpo de carne, eu posso, inclusive, depois de desencarnar, ser confundida em relação ao estado que eu realmente esteja. Inclusive, existe uma orientação para não deixar resto de alimento numa pia à noite. A tampa de um vaso deve ficar fechada. Até mesmo o lixo ali do banheiro, papel higiênico, deve ser posto no vaso mesmo e dar a descarga que a rede de esgoto assimila. E isso vai ajudar, no caso do papel higiênico, tanto para evitar que uma formiga vá até ali e depois vá até um suco e aconteça uma contaminação cruzada, quanto para um cuidado que nós precisamos ter com o ambiente, porque pode ter um desencarnado ali que ainda deseja uma sensação do corpo, que vai usar a narina para assimilar, seja aquele resto de alimento que está naquela pia, aquele lixo que ficou aberto por um descuido, aquela tampa do vaso que não está cobrindo ele. E esse espírito desencarnado, ele pode acabar usando dessas absorções para se demorar em vício e numa ilusão, ao qual nós podemos colaborar para que não aconteça. E algo que ajuda muito é o Evangelho no Lar, onde, ao ser feito diário, esses espíritos têm o atendimento acontecendo. O despertamento, o encaminhamento para um hospital no astral, que vai auxiliá-los imensamente. E para aquele que é um trabalhador na fieira espírita e que tenha aí uma ocupação nobre e que se esforça nisso, existe uma orientação do animal de estimação que acaba sendo um assimilador de alguma energia menos feliz que possa vir na nossa direção, seja o despeito, uma ira, uma inveja, que acaba desejando alcançar quem está em evidência na seara do Cristo. E esse cachorrinho, esse gato, tem essa captação energética que desvia algum dardo tormentoso de nós e vai para eles que assimilam, sem que os prejudique, e funciona como protetor para nós. Mas pode acontecer de você morar num ambiente em que não seja possível ter um cachorrinho, em que seja inviável.
peça para Maria trazer um cachorrinho em espírito e manter nesse ambiente com você. Mesmo porque quando ocorre o desencarne de um cachorrinho que vivia no ambiente doméstico, o espírito desse cão acontece de voltar para esse ambiente onde ele vivia e permanecer ali. Pode acontecer dele já ser recambiado para um novo cão, mas existe de ele retornar àquele ambiente que ele estava e permanecer. Quando nós consideramos os insetos, que compõem em torno de 80% das espécies conhecidas, que está no fundo do mar, está no deserto, no gelo, no céu, tem inseto para todo lado. Quando como a barata, vem a morrer, já nasce outro na mesma hora. Mas para os animais que já são aí de uma escalada diferenciada acima e que adentra os mamíferos, vai ter uma janela para que esse espírito rudimentar, esse princípio inteligente, retorne num corpo de um outro animal, em que podem acontecer escaladas devido à evolução que esse espírito sofra. Mas como ainda não é um pensamento contínuo que responde pelo próprio ato, que ainda não tem um livre-arbítrio, ao vir a morte desse cão, ele já é recambiado para o local no astral onde acontece esse recolhimento e preparado para o retorno. E acontece dele, energeticamente, voltar àquele local que ele estava e permanecer. E mostra essa interligação que existe e como nós precisamos estar preparados espiritualmente e moralmente para lidar com isso. Visto que nós ainda temos uma necessidade de receber muita orientação para fazer pouco, e nós precisamos cobrar de nós mesmos mais no bem, porque o tempo urge. Isso hará um momento que demandarei o além e serei chamada a prestar conta de como usei o meu tempo, da forma como acontecia isso. E quando nós voltarmos para a Terra, numa próxima reencarnação, pode acontecer de eu ir para o budismo, ou renascer numa plaga de uma seita, ou acabar indo para um ambiente onde existe o Alcorão, e mostra que preciso aproveitar esse contato com a doutrina espírita e o esclarecimento que ela me dá, o suporte que ela nos dá, para, numa próxima reencarnação, mesmo que eu não possa professar livremente o meu seguimento de Jesus, eu consiga viver isso e auxiliar naquele meio que eu estiver, ao qual poderei ser chamada. E, em sendo assim, mostra a urgência da instrução ser divulgada no Espiritismo. Nesses tempos de transição que pipoca vídeos de pregação da doutrina espírita, de oração, é importantíssimo isso que está acontecendo e que nós aproveitemos, visto que, ao colocar isso
para ouvir no ambiente onde moro, aquele desencarnado que precisa de atendimento ouve aquilo e é orientado através do que está sendo falado ali. E pelas manobras da telepatia que os bons espíritos usam, pode acontecer de, no momento que eu estou ouvindo aquele vídeo instrutivo, alguém no Japão que está dormindo devido ao fuso horário desdobra e é trago pelo seu mentor para ouvir aquelas informações que são passadas naquele vídeo, mesmo que numa outra língua. E vai mostrar esse intercâmbio energético de instrução que acontece e que pede a disponibilização do conhecimento nobre. Visto, se eu fizer uma pós-graduação para ficar ali aquele título trancafiado num dourado estéreo, vai ser comido pela traça e decompor pelo micróbio. Mas, se eu pego aquilo que me é confiado, esclarecido e disponibilizo para o outro, isso multiplica e voa, podendo auxiliar alguém da mesma forma que foi útil para mim. E no momento do desencarne, acontece uma ação dos bons espíritos para uma sinergia energética, para que o espírito que está ali, ele possa receber a preparação, no caso ainda uma alma, porque está encarnado, mas logo vai se destacar daquele corpo porque desencarnará, e para aquele familiar, seja um esposo, um filho, um conhecido que está ali próximo, rezando para a recuperação daquele enfermo, vai dar a impressão que ele teve uma melhora. E ao acontecer isso, existe um afastamento desses que estavam ali em torno desse enfermo e até, às vezes, prejudicando a ida dele por um apego que faz acontecer para que ele fique. E nesse afrouxamento da vigia dos próximos, os bons espíritos aproveitam então para fazer o destacamento daquele espírito do corpo para levá-lo via desencarne, porque soou o momento daquele indivíduo. E mostra que quem está junto da cama de um enfermo e acompanha a sua situação, precisa rezar para que seja feita a vontade de Jesus, para que a sua oração seja libertadora e curativa para esse espírito e não necessariamente para o corpo, visto que pode ter soado o momento desse irmão partir, e quanto mais nós emitirmos eflúvios de força, de lucidez, para desapegar de tudo que vai ficar aqui, e de tranquilidade para ir saber que os que ficam permanecerão em paz, mais vai ajudar. E vai mostrar que ao fazermos essa jornada, nós nos preparamos para a partida daquele ente querido e auxiliamos para que ele seja preparado devidamente. E nisso, mais uma vez, a doutrina espírita auxilia muito, porque nos ajuda a ter essa resignação. A saudade permanece, é um momento doloroso, difícil, mas que por essa fé na continuidade da vida e de que é melhor para o outro que ele vá, porque soou o seu instante,
e de que eu vou estar cooperando se eu tiver essa mansuetude, essa oração, esse pacificamento. Isso facilita esse momento para ambos. E mostra uma capacitação que acontece nesse instante para que esse enfermo ele possa receber uma recuperação moral importante, um despertamento que inclusive viabilize ele resolver questões que ainda pudessem estar pendentes antes de partir. Nesse ambiente de tranquilidade, de harmonia e de oração, vigilância, viabiliza resolver questões às vezes complexas, que até ali estavam se demorando, sombrias, isso ser desintegrado e fortalecida a moral desse indivíduo. Em sendo assim, quando nós falamos de determinação, virtude, ternura, isso vai fazer esse vencimento. A intrepidez que nos permita essa consciência que nos apoia, ao invés de contrariar atendendo a um comando externo, e uma força que vai ser talhada, onde eu vou ampliando o meu limite. Mesmo quando consideramos que um dado limite e vulnerabilidade que eu tenha pode impedir a recuperação da minha sanidade mental. Em sendo assim, quanto mais eu desafio o meu limite e procuro me fortalecer moralmente, mais eu tenho lucidez e equilíbrio, harmonia mental para lidar. E mesmo no mecanismo em que a realidade às vezes é tão complexa, dura, que é melhor que eu desconecte, desligue daquilo por um surto psicótico, um desmaio, e mostra como a espiritualização que coloca as dificuldades dessa vida pequenas, perto da eternidade, da fé, e dos recursos que me traz para lidar com o que precise, permite que eu não me desintegre, que eu faça o realocamento do meu eu, consiga fortalecer meu recurso interno e aprimorar para ter essa saúde psíquica que me auxilia a lidar com aquilo que é desafiador, de maneira a ter o aprendizado e ao mesmo tempo ser um instrumento, um colunar de esperança e de luz para o outro.